O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que ele faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando Jesus estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu empregado, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não esqueçamos que hoje é segunda-feira, dia que tradicionalmente na igreja nós somos convidados a rezar pelas almas que estão no purgatório. Graças a Deus, nós católicos, nós cremos que quando uma alma sai do corpo, e isso acontece à morte, por isso que o corpo fica aqui no chão sem vida, porque quem dá a vida ao corpo é a alma. Então a alma sai, aí ela vai prestar contas a Deus dos atos praticados nesta vida. E aí ela vai para o julgamento. Se a alma for em estado de graça, ao ponto de ela ir sem nenhum pecado nem venial, ela vai direto para o céu. Se ela morre em estado de pecado mortal, ela passa pelo julgamento e vai para o inferno. Mas se ela morre sem pecado mortal, mas com pecados veniais, ela está salva, ela vai também para o céu, mas antes ela terá que passar um tempo no purgatório, que será um tempo de purificação, a purificação da alma, para depois ela entrar no céu. Então a igreja dedica esse dia, a segunda-feira, para nós lembrarmos das almas, daquelas que foram ao encontro de Deus, passaram pelo julgamento, não estavam em estado de pecado mortal, mas foram com os pecados veniais, por isso não entraram diretamente no céu e estão lá no purgatório precisando das nossas orações. Isso é a doutrina da Igreja Católica, nós devemos acreditar. Infelizmente,
Os nossos irmãos protestantes não acreditam nisso, mas nós cremos porque é ensinamento da igreja. Rezemos então no dia de hoje pelas almas do purgatório. E voltemos para o Evangelho. Que beleza o Evangelho de hoje. Ele é belo porque Jesus se alegrou com o oficial. Não foi tanto com a cura do filho dele, né? Que acabou sendo curado. Mas Jesus se alegrou com a atitude deste oficial. Então ali nós acabamos de ouvir, foram a Jesus para dizer para ele que havia um oficial romano. Dizer que era um oficial romano significava que era um pagão. Então ele não era convertido. Ele adorava os deuses pagãos, mas que ele tinha uma estima com os judeus. E que ele estava ali com um empregado. Eu falei que era o filho, mas foi empregado. Então ele estava com um empregado muito doente, que estava à beira da morte. E esse oficial tinha uma estima muito grande para com esse empregado. E aí o pessoal de Jesus cura ele, sabe por quê? Porque esse oficial, apesar de ele ser um oficial romano, apesar de ele ser um pagão, mas ele tem uma bondade muito grande, ele tem ajudado tanto a nós, já mandou até construir ali uma sinagoga para nós. Ele é muito bom. É sinal que ele tinha até posses, né? Uma pessoa muito boa, mas era pagã. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Não são as obras que nos salvam, né? Então, às vezes a pessoa diz, não, aquela pessoa, ela morreu sem Deus, mas ela era uma pessoa muito boa. Não, meus irmãos, não são as obras que nos salvam. Quem nos salva é Jesus Cristo. E quando a nossa fé, ela se apoia agora em Deus, e nós reconhecemos Jesus como Senhor e Deus, e nós nos voltamos para Ele, e aí nós vivemos uma vida como Jesus nos ensina, vivendo os sacramentos, o batismo, vivendo na igreja, participando da missa, sendo fiel aos ensinamentos do Senhor. Aí sim, por nós termos uma vida voltada para o verdadeiro Deus, e claro, uma vez que nós temos uma vida com Deus, nós vamos ser bons. Claro, a bondade é uma virtude até natural, nós devemos ser bons. Né? Nós somos bons, devemos ser bons. Imagina nós encontrarmos uma pessoa que está necessitada e simplesmente nós fecharmos o coração, não termos nenhuma sensibilidade ali de compaixão por aquela pessoa. Então isso aqui não é um ser humano. Mas tudo isso deve ser feito em Deus e com Deus. Por isso que Jesus fala que no julgamento final vai se perguntar: tive fome e me deste de comer. Então nós devemos dar de comer tendo em vista Deus. Por amor a Deus nós damos de comer. E precisamos ver naquela pessoa que está necessitada a própria pessoa de Jesus que está necessitada. Agora, praticar o bem pelo bem, sem uma conversão a Deus, sem se voltar para Deus, sem levar uma vida de sacramento, sem praticar os mandamentos, fora da igreja, e não acredita em Deus, não é bem assim não. Então, voltemos ao Evangelho. Esse oficial que era pagão, ele era muito bom. Só que quando Jesus, ele vai praticar
então, de curar o empregado dele, pela bondade dele, Jesus se admirou com uma coisa, que ele disse assim: Senhor, não te incomodes. Então, quando ele fala Senhor, não te incomodes, ele está reconhecendo em Jesus, não é simplesmente um mestre qualquer. Jesus percebeu que houve conversão. Na verdade, aquele oficial, ele estava reconhecendo Jesus como Senhor, como Deus. E até ele diz: olha, não sou digno não que você entre até na minha casa. Porque, Senhor, eu sei como é que é. Eu, como oficial, eu mando que os meus soldados façam tudo. E eles fazem. E eu reconheço que tu podes fazer porque tu és o Senhor. É aqui que está o sentido do entusiasmo de Jesus para com aquele homem. Aquele homem estava reconhecendo em Jesus que Jesus era Deus. É isso que estava acontecendo. E aí, Jesus fala: grande é a tua fé, porque eu nunca encontrei nem em Israel pessoas assim, porque o povo de Israel, como é que estavam? Principalmente ali os doutores da lei, os fariseus, que não acreditavam que Jesus era Deus, achavam que Jesus era um charlatão querendo matar Jesus e tudo mais, fazendo de tudo para matar Jesus, e levaram isso, foram até o fim, mataram Jesus sem motivo. Aquelas autoridades religiosas. Então Jesus se empolga, Jesus se entusiasma. Eu nunca encontrei em Israel um homem que é pagão está me reconhecendo. Você está entendendo? Então a tua fé te salvou. Vai que teu empregado está curado. Nunca encontrei tamanha fé em Israel. Você está entendendo, meus irmãos? Ao mesmo tempo, Jesus aqui está percebendo também, não que ele não soubesse, né? Todos aqueles pagãos que um dia iriam proclamar a fé nele. Todos aqueles que estariam numa vida errada, numa religião errada, servindo aos deuses errados, deuses da criação humana, não o Deus incriado, que é esse que nós servimos, o Deus incriado. Porque os deuses dos pagãos são criados por eles. E aí eles ofereciam sacrifícios e tudo mais. Mas o nosso é Deus, é o Senhor. Ele não foi criado por alguém, ele é o Senhor. Então Jesus estava vendo naquele homem todos aqueles que iriam se converter um dia, iriam se voltar para ele. Eu até digo, essas pessoas estavam incluídas, eu, você. Graças a Deus, meus irmãos, e talvez você que está me ouvindo agora, você já tenha vindo de uma raiz católica. Os seus pais levaram vocês a pia batismal no tempo de criança, ou aqueles que infelizmente, depois reconheceram também e se voltaram para Deus, e já depois de adulto você acabou indo também e você foi batizado. Graças a Deus nós somos católicos. Nós não andamos por aí dizendo que nós somos ateus, que não cremos em Deus. Graças a Deus. Peçamos a Deus a graça por meio de Nossa Senhora que nós perseveremos até o fim, que nós não abandonemos a Deus. Mas há alegria no coração de Jesus também por aqueles que estão longe. Os que abandonaram a fé, os chamados apóstatas. Eles abandonaram a fé, abandonaram o batismo, renunciaram ao batismo, renunciaram à Igreja Católica, renunciaram à Santíssima Trindade, dizem que Deus não existe, não querem saber.
No coração de Jesus estava ali, esses daí também irão voltar. Como a parábola do filho pródigo que nós vimos ontem, há uma esperança de que irão voltar. Ele proclamou a fé em Jesus Cristo. Nunca encontrei em Israel tamanha fé. Primeiro, Jesus quer encontrar em nós essa fé. É por isso que nós professamos a nossa fé. Ontem foi domingo, todos nós, depois em que o padre proclamou o evangelho, e depois ele explicou o evangelho e fez um convite. Fiquemos em pé e todos nós católicos professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, creio no Espírito Santo. Aí nós fomos dizendo, creio na Santa Igreja Católica, creio na comunhão dos santos. E aí nós professamos a nossa fé. É essa fé que nós devemos proclamar sempre e não podemos esmorecer. Os pagãos não professam e eles precisam se voltar para Jesus. E é isso que Jesus está dizendo, que encontrou naquele pagão que já estava caminhando já para a proclamação grande em Jesus Cristo, que na verdade já havia ali os sinais de conversão por parte dele, o retorno dele. Então esses pagãos que estão aí, que não querem saber de Deus, e aqueles que estão levando uma vida errada, que não querem saber do Senhor, que estão aí iludidos com essas questões de ideologia de gênero, que acha que deve mandar no seu corpo, e aí as mulheres que acabam abortando, aqueles que acham que uma pessoa que parece, né, que não tem mais como, aí pratica a eutanásia, manda tirar a vida daquela pessoa que está longe de Deus. Há uma esperança deles voltarem para proclamar a fé em Jesus Cristo. Há esperança. E essa esperança nós não podemos perder. Enquanto tiver vida, nós devemos ter a esperança de que haverá o retorno delas. E elas virão e proclamarão, e Jesus vai dizer, nunca vi tanta fé nessa pessoa. Por isso nós precisamos nos empenhar numa vida de oração, ainda mais que nós estamos em tempos difíceis. Irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos em tempo aí de apostasia, de abandono da fé em Jesus Cristo. O paganismo está em alta. E os católicos estão gostando dessa vida pagã. E por isso estão abandonando a igreja, abandonando Jesus, para viverem numa vida paganizada. E muitas vezes tem pais por aí, mas também tem filhos também, que estão até perdendo a esperança, achando que não tem mais jeito. Meus irmãos, enquanto há vida, há esperança. A esperança, ela só desaparece depois da morte. Aí não tem mais esperança. Mas enquanto tiver vida, a esperança está aí. Não podemos perder a esperança. Então vamos rezar para o retorno dos católicos que abandonaram a igreja. E vamos pedir e rezar também por aqueles que nem católicos se tornaram, para que eles se voltem. E não esqueçamos também de rezar pela nossa perseverança. Que sejamos homens e mulheres de fé. Jesus se alegrou com a fé daquele oficial romano. Jesus poderia até curar o empregado dele e curar ali. Porque precisava curar, Deus é Deus.
Mas o entusiasmo de Jesus foi ver que aquele homem o chamava de Senhor. E pela forma como ele falou, ele estava dizendo, você pode, porque o Senhor é Deus, nem qualquer pessoa consegue, não, ninguém vai conseguir. Aí Jesus, quando viu, ele disse, nunca vi tamanha fé em Israel. Que alegria no coração de Deus. Então, Deus se alegra. Voltemos para a parábola do filho pródigo de ontem, da moeda perdida, da ovelha perdida, que houve alegria. Então, a alegria no coração de Deus quando alguém se converte. Você entendeu? Que bom. Graças a Deus por nós estarmos aí labutando, lutando, professando a nossa fé e pedindo a Deus a graça da perseverança. Agora, não percamos a esperança de rezar também por aqueles que abandonaram a fé, para que voltem. E por aqueles que não são batizados e que não querem saber de Deus, que eles também voltem. Peçamos a Deus pelos nossos irmãos que abandonaram a Igreja Católica. Rezemos. Enquanto há vida, há esperança. Agora, o que não pode é morrer sem a fé, sem proclamar a fé, sem crer em Jesus, longe da igreja. Que não pode acontecer isso, longe dos sacramentos, sem receber a Eucaristia, sem receber o sacramento do perdão, só não podem morrer assim. Mas enquanto há vida, há esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.